Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Antifrágeis. Hoje o Luiz Roxo, ele tá viajando, ele não pôde comparecer novamente. E a gente vai fazer um novo episódio que o pessoal gostou bastante, sinais e ruídos, né? Lembrando que ruído é isso aí, que você ficar grudado aí nas notícias em tempo real, você vai absorver muito ruído, você não sabe o que está acontecendo e você deixa de visualizar os verdadeiros sinais, aquilo que realmente importa para você tomar a sua decisão nos investimentos. A gente teve agora um ruído bem interessante ontem, né? Que foi na economia americana com a história da tal inversão da curva de juros, né? O que acontece? O que significa essa tal inversão da curva de juros? É quando os juros de curto prazo eles ficam muito maiores que o de longo prazo. Aí você tem uma inclinação negativa, você tem essa inversão, e isso é um sinal realmente de uma economia que não está saudável e sinaliza e antecipa as recessões. A pergunta é, isto é um sinal de curto prazo, ou seja, algo que a gente tem que se preocupar já para amanhã ou depois, ou não? Então a gente vai fazer essa análise. No programa anterior eu fiz uma análise da Bolsa Americana, da brasileira, do dólar, petróleo, do Bitcoin. O pessoal gostou bastante e o pessoal deu como sugestão fazer esses sinais e ruídos focando em um mercado. Então por isso hoje a gente vai focar na Bolsa Americana, na economia americana, aproveitando essa série de ruídos. Tem uma série de insights e indicadores aqui que vocês vão gostar bastante e que vai ser muito útil aí para você tomar a sua decisão nos investimentos. Lembrando que quando a gente vai analisar as camadas para ver se tá surgindo ou não um grande mercado de baixa nos Estados Unidos, se a gente pode decretar o fim da alta ou não, a gente tem que começar por aquela que é o horizonte, né, de longo prazo, que é a camada da valoração. Então a gente vê, afinal, as ações lá estão muito acima ou muito abaixo do que deveriam valer. Para isso a gente pode simplesmente olhar aquele indicador de preço sobre o lucro, que tem o cálculo feito pelo economista Shiller lá para o mercado americano, e podemos botar na tela aí, por gentileza, tem aí o Cap-Shiller, e quanto maior ele, né, mais caros estão as empresas, quanto mais baixo esse indicador, mais baratas elas estão abaixo do que deveriam valer. Hoje a gente vê então a primeira constatação, sim, o mercado americano está muito caro, está em patamares aí próximos do que aconteceu lá em 1929, antes da grande queda, porém veja que o grande topo lá da bolha da internet de 2000 ainda está distante, ou seja, é um mercado muito caro, mas que pode ainda ficar mais caro ainda. Pode voltar para mim, por gentileza? Então o primeiro sinal que a gente tem vindo de lá é: no longo prazo, as ações estão muito caras. Então você que é o cara do buy and hold, compre, segura, se você comprar ações americanas e nos próximos 10 anos, aí você vai ter uma performance muito ruim, porque realmente vai ter um mercado urso, um mercado de baixa aí no meio. Agora, para a gente analisar a outra camada, que é dos indicadores antecedentes, ou seja, aqueles que antecipam o que vai acontecer na economia, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem que ver indicadores que às vezes antecipam demais ou outros que antecipam muito pouco, e aí você não tem uma margem de manobra para atuar nos mercados financeiros. A gente teve então ontem até um certo pânico em volta da tal inversão da curva de juros. E a curva de juros que já inverteu, ou seja, o juro de curto prazo que ficou acima do de longo prazo, é um que não é tão olhado pelo mercado, porque o título de 5 anos do Tesouro Americano não tem tanta liquidez, mas depois a gente vai ver o que tem mais liquidez, que é os 10 anos, mas enfim, vamos ver o que aconteceu. Pode colocar na tela, por favor. Olha aí, eu coloquei aí o Tesouro Americano de 5 anos, menos o Tesouro Americano de 2 anos, e você vê que em 1989 teve a inversão da curva de juros, acertou a recessão. Em 98 acertou também a recessão porque ela ficou invertida. Em 2006 acertou também, depois veio a recessão lá em 2007, 2008. E agora, ontem, olha só, porque hoje o mercado está fechado, inverteu também.
Aí pergunto, eu saio por aí já, então tomo uma decisão amanhã, no curto prazo? Não, pessoal, olha só, dados que vocês não vão encontrar em lugar nenhum e estão aqui para vocês para mostrar uma informação importantíssima. Olha só, lembra que eu falei, em dezembro de 1988, teve a inversão da curva de juros nos Estados Unidos. O SP500, a bolsa, só foi fazer topo em julho de 1990. A recessão só foi acontecer em julho de 1990. Você vê que falam que as ações antecipam as recessões, mas você vê que nesse caso a bolsa e a economia fizeram topo junto. Já o outro sinal que aconteceu em maio de 98, mas o SP só foi fazer topo em março de 2000. A recessão demorou mais ainda, só foi ocorrer em março de 2001. Já a curva invertida, quando aconteceu essa sinalização envolvendo esses papéis aí de 2 anos e 5 anos, sinalizou em novembro de 2005, mas o SP só foi fazer topo em outubro de 2007 e a recessão aconteceu meses depois, em dezembro de 2007. Pode voltar para mim, por gentileza. Qual a informação importante? A inversão da curva de juros é importante? Sim, é importante. Acertou as recessões? Acertou. Inclusive, não está aí nos dados, inclusive a recessão e a Grande Depressão de 1929. Ou seja, é um sinal poderoso. Ok. Porém, ele tem o chamado lead time, ou seja, uma defasagem de quando acontece a sinalização até a bolsa fazer topo e a economia entrar em recessão grande, de 1 a 2 anos mais ou menos, ou seja, tem que tomar muito cuidado. O que é muito comum acontecer, como aconteceu no passado? Da mesma forma que quando você tem um mercado de baixa e tem aquele cara que se mantém otimista a maior parte do tempo, comprando e o negócio vai desabando, e aí quando ele joga a toalha e fala, eu desisto, o mercado nunca mais vai subir, o mercado começa a subir, é muito comum o cara que não sabe lidar com esses indicadores, que tem essa defasagem, ele começa a ficar bearish, que a gente fala, ele fica muito pessimista, vai vendendo, o mercado vai subindo. A hora que o cara joga a toalha e fala, não, realmente, o mercado vai subir, aí começa e vem o bear market. Então, vamos dar uma olhadinha agora na tela do indicador que é mais olhado, que é a relação entre os papéis de 10 anos, que tem mais liquidez, em relação aos de 2 anos. Você vê que tem sinalizações também similares em 89, mas aí a recessão aconteceu só depois, em 98, a primeira sinalização, depois em 2006, e ainda não ficou invertida. A relação entre 10 anos e 2 anos, ainda não. A de 5 anos e 2, ok. Mas a de 10 sequer mostrou uma sinalização, ainda está lá, falta pouco, é questão de tempo aí para chegar, mas ainda não tem essa sinalização. Pode voltar para mim, por gentileza? Então, que informações que a gente tem até agora do mercado americano? É um mercado muito caro, só que nada impede dele ficar mais caro ainda, mas no horizonte de longo prazo, buy and hold, não compensa, o cara vai ter uma performance ruim, por quê? Porque justamente ele vai ter um mercado urso aí no meio, ou seja, uma queda grande. Indicadores antecedentes econômicos, depois a gente vai analisar daqui a pouquinho aquele que tem um lead time mais adequado para você ver. Tanto o mercado imobiliário ou como, no caso, a inversão da curva de juros, são indicadores que eles têm essa defasagem muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado para cravar, não, realmente o mercado acabou ou não, a economia já vai para o buraco, vai entrar em recessão amanhã, etc. Vamos ver então agora que indicador que é legal a gente olhar para ver o pulso da economia para os próximos meses. Podemos botar na tela, é o PMI Markit, só que tem uma diferença. O componente que é interessante você olhar é esse New Orders, que são essas encomendas que são feitas. Perceba que de outubro para novembro eles cresceram, acima de 50 é a expansão, e ele começou a até crescer mais rápido do que estava em outubro. Pode voltar para mim, por gentileza? Ou seja, se a gente considerar o pulso da economia americana para os próximos meses, não há sinais de deterioração. O que há é uma rachadura que veio sinalizado pelo mercado imobiliário, que aí tem um lead time bem longo, veio agora, ainda não se concretizou no papel mais líquido, 10 anos e versus 2 anos, também com um lead time grande, mas a gente pode considerar que essa camada, como não teve uma deterioração ainda no PMI, das New Orders e outros indicadores que a gente acompanha, você não pode cravar
que a economia americana está se deteriorando rapidamente, ou seja, você não tem como decretar o fim desse longo mercado de alta que já dura aí cerca de uma década. Uma outra camada, só que agora é uma camada mais para o curto prazo. Lembra? A gente viu valoração, longo prazo, a gente viu indicadores econômicos que é médio prazo, a de sentimento, né? Como é que está o sentimento do mercado? O mercado americano está muito eufórico ou não? Você tem uma série de indicadores interessantes para você acompanhar. Um deles é simplesmente você ver o volume das opções de venda versus o volume das opções de compra. Ou seja, a gente está querendo monitorar se o pessoal está procurando proteção, se o pessoal está pessimista, ou o contrário, se o pessoal está muito otimista. Então esse indicador que é uma razão entre put, call, ratio, então é a razão entre opção de venda e opção de compra, quando ele sobe muito, pessimista, quando ele cai muito é o mercado otimista. Vamos ver então na tela aí, a gente tem esse gráfico desde 2008 até os dias de hoje. O put call rate, você vê que lá em outubro o mercado ficou extremamente pessimista, não é à toa que a gente teve uma reação forte, ele ficou vulnerável a altas, só que agora ele está neutro positivo, então você vê que a turma aí estava otimista e levou essa ducha de água fria e agora a gente vai monitorando para ver se eles começam a ficar pessimistas. Pode voltar para mim, por gentileza? Por que é importante a gente monitorar o sentimento? Quando o mercado está muito pessimista, todo mundo vendido, ele fica vulnerável a altas. Da mesma forma, quando ele está muito eufórico, as pessoas estão lá muito otimistas, deixa passar notícia ruim, fundamento, etc. O mercado está vulnerável a quedas. Então, é aquela história, né? Tem até um livro que eu recomendo, A Arte do Pensamento Contrário, é um livro de 1954 e que esclarece aquela história. Então quer dizer que eu tenho que sempre jogar contra a manada? Não, não. Na maior parte das vezes a manada pode estar até certa nos grandes movimentos de alta ou de baixa. Quando ela estará errada? Ela estará errada nos grandes momentos de reversão. Então por isso que a gente, comparando o indicador, a camada de sentimento com outros indicadores em conjunto, a gente tem uma visão mais adequada. Por último, então já tem um mercado muito caro, na economia ainda não podemos decretar que a economia está se deteriorando, explicamos que a inversão da curva de juros tem uma defasagem para mostrar a encrenca grande, ou seja, ela sinaliza e demora aí de cerca de 1 a 2 anos para vir a recessão, assim como o mercado imobiliário quando ele sinaliza. Vimos que o mercado estava pessimista, mas agora está neutro otimista, agora com essa chacoalhada a gente vai continuar monitorando. Hoje foi feriado nos Estados Unidos porque eles estão em luto, né, pela morte do ex-presidente Bush, e vamos acompanhar. E agora tem a última, né, camada, que é a camada da ação dos preços, né? Como é que está o grau de convicção dos players, tem seletividade ou não, etc. A gente chegou a ver que já estava tendo um pouco de seletividade, ou seja, na queda, naquela correção, nem todos os papéis estavam participando, já era um sinal, então, positivo nesse sentido, e faltava uma convicção na compra, entrar grandes avanços com volumes, mas eu trouxe um gráfico mais interessante, assim, uma visão mais ampla para a gente dar uma olhada e ver as pegadinhas que tem nessa camada da ação dos preços. Pode botar por gentileza na tela. Veja aí o gráfico do SP500 desde 2015 até os dias de hoje. Esse círculo que eu fiz questão de botar ali mostra o quê? Mostra o índice andando embaixo da tal média de 200 dias. Essa média é muito acompanhada no mercado americano. E quando ele fala que os touros moram acima, os ursos abaixo. Ou seja, quando fica abaixo é o fim do mundo, quando está acima aí é bom, etc. E você veja que nessa correção que aconteceu lá em 2015, 2016, ficou a maior parte do tempo embaixo da média de 200 dias, enganando essa turma aí da análise técnica que achava que o grande bear ia vir, puf, de repente você vê que você teve uma alta ali de 1.800 para 2.950. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês veja todo o drama que está acontecendo no noticiário, teorias, análises, mas o índice SP500, desde o começo de 2018, se a gente for ver, ele está de lado ali entre 2.870 e 2.550. Teve uma tentativa de ir para cima ali desse range, fazendo um topo mais alto, mas já voltou para dentro aí desse movimento mais lateralizado, e agora você vê que ele está lateralizando justamente embaixo da média de 200 dias. Pode voltar para mim, por gentileza?
Que informação que a gente tem? Essa correção que a gente pode saber é que, primeiro, não tem como decretar o fim do mercado de alta americano, que já dura aí quase uma década, enquanto não deteriorar a camada de indicadores antecedentes econômicos. Vimos que não podemos cair na pegadinha da curva invertida, porque a defasagem dela é grande. Sentimento tá otimista, é ideal que o mercado fique pessimista, que as pessoas achem mesmo que o mundo vai acabar para ele ficar vulnerável a altas. E essa correção já dá sinais de esgotamento, porque você tem uma seletividade, nem todos os papéis participando da tendência de baixa. Mas como será o desfecho disso? O desfecho tem dois caminhos. Ou vai aparecer um grau de convicção na compra, então a gente vai ver grandes avanços com muito volume, ou uma capitulação, que simplesmente é uma queda que vai gerar ainda mais pânico, ainda mais teorias pessimistas, e vai abrir o volume, vai abrir a volatilidade, e aí vai dar por encerrada a correção e também ter um grande momento de compra. Então vamos dar uma olhadinha, vou ver se a turma tem alguma dúvida aqui no Facebook. Vamos lá, tá lá o César Scafuro. Vamos ver. Tá Juliano Maquia, Rosângela Herculano, Otávio Pessini, esse aí também é sócio do programa. Maria Helena Trevisoli, estou aqui sem saber onde investir. Olha, tem muitas oportunidades que foram aparecendo que a gente vem falando nos últimos programas, Maria Helena, desde a Bolsa Brasileira, algumas operações de renda fixa, esse mercado americano também. Vamos ver aqui o pessoal. Gustavo Scafuto. Vamos ver. Que vai abrindo, pessoal. Aqui tem uma defasagem aqui. Márcio Porto. Assim como as crises, as fases boas da economia são ciclos, vão e volta, a diferença é que existe país excelente aí, é isso mesmo. Tem países que fazem a lição de casa e quando vem o choque, eles, além de resistirem, quando acaba a crise, eles vão para um patamar melhor, ou seja, eles têm traços de antifragilidade. Tem aqueles que vêm a família da desordem, visitam os caras e o que acontece? Aí eles colapsam e não retornam ao estado que eles estavam anteriormente. Você tem uma série de exemplos aí no mundo. Tem a Ariadne também, tá a Ana, Maria Elizabeth, desculpa, Maurício Chama, bacana. Então, em resumo, o mercado americano para a gente acompanhar é isso, a correção é em estágios finais, só que o mercado ficou um pouco mais otimista, mas agora a gente tem que ver como é que vai reagir esse sentimento com esse último sell-off que teve. E o mercado, na verdade, aí desde o começo do ano a gente viu aí lateralizando e monitorar essa camada de indicadores antecedentes da economia, porque a chave está ali, mas vamos ser bem diretos e claros. O mercado de alta americano ainda não acabou, a recessão ainda não chegou. Chegará? Sim, já tivemos os sinais que lá no médio prazo vai acontecer. Mercado imobiliário e agora com a curva invertida que tem aí uma defasagem de 1 a 2 anos para vir a encrenca, mas enquanto isso tem muita oportunidade, muita coisa para aproveitar. E lembrando que quando o mercado americano entrar no bear market, ou seja, no grande mercado de baixo, isso também vai afetar o resto do mundo, inclusive o nosso mercado brasileiro. Semana que vem tem o último episódio dessa terceira temporada dos Antifrases. A gente vai comentar como é que foi nosso encontro ao vivo, presencial, com o próprio mestre Nassim Taleb e também fazer uma análise final aí dos mercados aí com a teoria aí, com o método que a gente utiliza, que é o método das camadas. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Compartilha, me procura nas redes sociais, eu estou mais atuante lá no Instagram, que aí eu faço um complemento dos programas, que aí tem mais tempo para falar. E é isso. Muito obrigado, pessoal, pela audiência e até a semana que vem. Um abraço para todo mundo.